comentar com você neste vídeo sobre o Liseiro no Esporte, né? Que contratação é essa, né? Do Leão, né? Para a temporada de 2024, o Leão que terá as duras disputas da Série A. Não é fácil para um time que vem da Série B disputar a Série A. Como todos sabem, né? A grana de Série A começa a entrar no meio do ano, o que dificulta muito o planejamento, né? Embora muitas vezes os patrocinadores, né? Adiantem valores, né? Mas ainda assim é muito difícil para o clube, né? O contexto da Série A hoje coloca também um ritmo de disputa, né? Bem complicado. O Vitória sobreviveu, né? Mas fez investimentos muito fortes, né? As pessoas se esquecem disso. O Vitória fez grandes investimentos aí para permanecer na Série A, né? Não é tão simples. E o Sport também precisa fazer grandes investimentos para permanecer na Série A ao final de 2025. E de boa, gente, precisa permanecer. Porque o futebol brasileiro precisa ter na Série A mais times do Nordeste, tá? Porque Nordeste é Nordeste, meu irmão. É Nordeste, né? Precisa ter mais equipes, dentre outras coisas, porque, na minha opinião, fica mais brasileiro, o Campeonato Brasileiro, quando tem gente, quando tem time, né? De outros locais do país, mas quando tem dois é pouco, né? Um ou dois são poucas equipes, né? Agora tá melhor, né? Porque vai ter o Ceará, vai ter o Sport, vai ter o Fortaleza, vai ter o Bahia, Vitória, tá melhorando. É do jeito que eu gosto. Sabe por quê? Porque favorece os times do Nordeste no sentido da logística, gente. Logística que sempre prejudica os times nordestinos quando há um ou dois times nordestinos presentes na Série A. E favorece os times do Sul/Sudeste, tá? Então, é importante que tenha times do Nordeste, tá? É importante ter os gigantes do futebol nordestinos, né? E vamos combinar que, enfim, estamos falando do Sport, né? Que também tem conquistas nacionais, né, gente? Então, né, não é um time qualquer, longe disso. É necessário o Sport estar na Série A e também é importante estar na Série A por causa da torcida do Sport, que merece também que a sua equipe esteja disputando as principais competições do futebol do Brasil e, por que não, né, voltar, né, da América do Sul também. Ok, para tanto, o Sport precisa investir. Liseiro, como é que ele se enquadra dentro desse padrão de investimento do Sport? Eu acho que, em teoria, é uma contratação bem complexa, né? Eu quero explicar detalhadamente para você o porquê que eu penso dessa maneira. O que significa que eu estou falando que a contratação não foi boa? Nada disso, tá? Eu quero que você fique comigo para você entender do que eu estou falando aqui. Já pedi de antemão que você deixe o like no vídeo, é importante para divulgar aqui o trabalho, o canal, divulgar esse vídeo também. Mostra esse vídeo para outros colegas de vocês aí, tá? Eu quero torcedores do esporte, gente, dando uma força no meu canal também, né? Eu peço isso como? Se você puder, mande um Pix de qualquer valor. De qualquer valor. Ah, vou mandar R$1, vai ajudar como? Ajuda muito. Primeiro, nunca é pouco. Moralmente não é pouco. E também não é pouco, mesmo em termos quantitativos. Porque se algumas pessoas entregam um valor muito pequeno, né? Esse valor acaba sendo um valor grande. Tá? Agora, moralmente, qualquer valor que você manda sempre é um valor gigantesco. Você está tirando dinheiro da sua conta, do seu bolso, para mandar para um produtor de conteúdo. Como isso pode ser pouco? Nunca é pouco. Se você puder, dê essa força aí. Josa, eu gosto do seu canal. Posso ser membro? Poxa, seria muito legal, porque você iria para o grupo do canal lá no WhatsApp, que não tem nenhum torcedor do esporte. Como assim? Tem de ter torcedor defendendo o Leão lá no nosso canal também, tá bom? Vamos lá então falar sobre essa contratação do Liseiro. E eu acompanhei demais, né, a carreira desse garoto, que já não é mais um garoto, inclusive quando ele estava subindo lá da canteira de Cotia, tá? Prometia muita coisa diante do que ele apresentara, né, lá em Cotia, que hoje é uma canteira que tem problemas, né, mas parece que, enfim, deixa isso pra lá. Ele era um jogador que prometia muito. Ele cumpriu no time principal do São Paulo. Este é um ponto aí que eu quero trazer para vocês também. De certa forma, né, ele frustrou as expectativas de grande parte dos torcedores do tricolor do Morumbi, tá? Este é um ponto que eu preciso revelar para vocês aqui, tá? Liseiro, tecnicamente, como ele é um jogador de habilidade, com recursos técnicos, um jogador que sabe fazer condução da bola, tá? É um jogador que pode atuar como primeiro volante, como segundo volante também, na minha opinião. Ele não é o primeiro volante, tá? Então, essa história de que ele pode atuar, pode. Tá dentro das características do jogo dele, mas ele não executa bem, na minha opinião, essa função de camisa 5 protetor da primeira linha. Camisa 5 é, sobretudo, um protetor da segunda linha. Se puder sair um pouco dali, perfeito, mas é sobretudo.
essencialmente um protetor de primeira linha defensiva. Liseiro não serve para este trabalho. Tampouco, na minha opinião, o Liseiro, quando ele parte muito de trás, porque uma das suas características é sair do campo de defesa e ir para o campo de ataque, quando ele parte muito de trás, ele chega lá, né, sem muita condição para, enfim, chega sem qualidade, chega, mas com pouca qualidade, porque chega muito sem fôlego lá nos últimos 30 metros do campo, ok? Tá. Mas tecnicamente é um jogador interessante, um jogador canhoto, que trabalha muito bem caindo um pouco mais pelo lado, um jogador de meio de campo essencialmente, mas que pode cair muito pelo lado do campo, neste caso o lado esquerdo do campo, tá? É um volante, tá? Que muitas vezes aparece lá na frente também, né? Em alguns momentos ele pareceu muito mais um 8, né? Querendo ser um 10, do que um 8 querendo ser um 5, ou um 5 querendo ser um 8, tá bom, gente? Então olha só, o que para mim estragou um pouco a carreira do Liseiro? Essa história de que ele possa ser um jogador polivalente, tá? Claro que ele pode jogar como lateral esquerdo, que ele pode eventualmente cair como um volante aberto pelo setor esquerdo, indo mais à frente, inclusive ocupando o corredor lateral. Essa de que ele pode ser um volante, às vezes, jogando mais adiantado, ou jogando como 5. Acho que isso tudo atrapalhou o Liseiro, que ele não parece ter essa condição. Curiosamente, é um jogador de movimentação, tá? Que se movimenta, que não fica tão fixo não, tá? Apesar de ter uma condição física para mim sempre questionável, ele é um jogador de movimentação, tá? Ali naquele setor do balão do meio de campo, tá? Agora, é um jogador que tecnicamente tem recursos, tem uma condução, assim, interessante, tá? Tem uma associação bastante razoável quando chega ali no campo de ataque, né? Enfim, tem recursos técnicos, é um jogador que bate bem na bola, de fora da área inclusive, né? Bate muito bem na bola, né? Um jogador que ainda, né, dá sinais de que tem um potencial aí a ser explorado, tá? Ou seja, ele pode ainda evoluir muito na carreira, apesar de já ter 26 anos de idade. Pois é, quando ele sobe na canteira do São Paulo, esperava-se que ele entregasse muita coisa. Então já são aí alguns anos em que ele não consegue entregar tudo o que se esperava dele, tá? Então aquele jogador que tem potencial, mas que não está conseguindo entregar. Explica isso. Dê uma razão pela qual ele não está conseguindo entregar. A meu ver, é um dos problemas que ele tem, que pode também, né, aparecer lá no esporte, que é o problema das lesões, tá? Jogador que tem tido muitas lesões na carreira e quando volta, demora para recuperar ritmo competitivo, tá? Jogador que o esporte precisa contratar para a temporada, sobretudo jogador para entregar competitividade. Se o Leão não conseguir ser uma equipe tecnicamente muito elevada, que pelo menos seja uma equipe competitiva, tá? A competitividade é algo que o esporte tem que buscar como sobrevivência, gente, tá? É quesito para sobrevivência, tá? O Vitória, quando ele não conseguia ser uma equipe brilhante na Série A, ele entregava justamente isso, competitividade, tá? E isso foi tudo o que o Vitória precisou para sobreviver à dura temporada da volta à Série A, tá? Então o esporte precisa de jogadores que entreguem sobrevivência. Nesse sentido, o Liseiro é um erro no esporte. Ponto. É um erro. Ele pode chegar e mandar muito bem. Ele pode mandar muito bem. Mas há uma grande interrogação sobre o Liseiro. Ele pode chegar e ficar muito tempo no banco sem condição de jogo. Detalhe importante, tá? É um jogador, né, que pela capacidade dele de marcação, eu acho que ele não pode ser titular. Porque nesse setor do campo do esporte, acho que o esporte tem que ter jogadores com grande potencial de marcação. Por exemplo, o Domingues. Acho que é um jogador que pode sim, que tem essa característica, tá? Liseiro não é e nunca foi e nunca vai ser um bom marcador, tá? Então veja, dá para ter ali, por exemplo, um dólar 5, né, com um volante marcando muito e o outro tal. Pode sim, pode perfeitamente, tá? Mas esse jogador, esse volante, esse outro volante, esse segundo volante, esse camisa 8, precisa entregar muito se ele marcar bem pouco. Se ele marca pouco, ele tem que compensar muito justamente na criação das jogadas, né? Enfim, na tentativa da equipe de conseguir resolver partidas. Liseiro é um jogador, nesse sentido, nota 5,5 para 6. Não é um jogador que vai entregar tanto assim para a construção da equipe, não. Longe disso, tá? Então, na minha opinião, é assim. Se ele estiver muito bem, 6,5 aí para 7, tá? É um jogador que tem fragilidades técnicas, que quando sai de lesão, volta muito mal. E nesse sentido, é um risco o esporte contratar um jogador como esse, tá? Mas ele pode ser um jogador para chegar para reserva. Tá, tem muitos bons jogadores que
o Leão precisa encontrar no mercado com esse perfil de chegar e ser bons jogadores para sair do banco e mudar alguma coisa, tá? Então não sei se este é o caso aí do Lisieiro não, tá? Bom, ele esteve presente aí ele foi no Iverdon, que é uma equipe ali pequena da Suíça, né? O Iverdon tá abaixo de Lusen, tá abaixo enfim, muito abaixo mesmo, mas que tem recebido bastante investimento aí nesses últimos dois anos, né? Ele não foi mal no Everton, né? Ele até que mandou muito bem lá, e foi uma exceção, tá? Por quê? No Inter e no Curitiba foi uma negação. No Inter e no Curitiba ele sai pela porta dos fundos, ele sai com o torcedor falando muito obrigado, meu Deus, né, por esse jogador tá indo embora, porque foi muito frustrante, tanto no Inter como também na equipe do Coxa, tá? E no São Paulo, eu diria pra você, de cada 10 torcedores do São Paulo, 9 não querem nunca mais na vida ouvir falar do Lisieiro. Um desses 10 fala assim, poxa, de repente, né, tal, pô, o garoto da canteira, de repente pode dar alguma coisa legal pra gente ainda, tá? 1 de 10. E esse não é aquele que tá falando, eu gosto muito dele. É aquele que tá falando, poxa, de repente pode dar certo. 9, fala assim, pelo amor de Deus, Lisieiro, nunca mais volte para o São Paulo. É por aí. É este o jogador que o Leão está contratando. É este jogador que o Leão precisa contratar para defender sua permanência na Série A em 2025. Eu acho isso um erro, tá? Do esporte, tá? Tecnicamente tem recurso? Tem. Mas é um jogador que tocou, quebrou, né? Tocou, pim, quebrou, recuperou, tocou, pim, quebrou de novo, recuperou, pim, tocou, quebrou de novo. Não dá para contratar um jogador desse, gente. Então, lamento informar, não faço demagogia aqui. Eu falei que eu quero torcedores do esporte dando uma força para o canal, mas não vou fazer demagogia, gente. Não gosto dessa contratação. Não gosto, o esporte tem que abrir os olhos. A temporada é de sobrevivência. Ela vai ser dificílima para o Leão da Ilha, gente. Dificílima. Tem que buscar jogadores que, sabe, ainda que sejam jogadores para quebrar tudo, perfeito, sabe? Jogadores que marcam muito, que sai quebrando, sabe? Perfeito. Melhor do que um jogador que tocou, quebrou. Não dá para contratar um atleta desse. Mas ele é bom. Mas tocou, quebrou. O que adianta um jogador desse? Mas ele não chega para ser titular. Então tem que buscar outros, porque acho que custos em termos, por exemplo, salariais, talvez não sejam muito agradáveis para um jogador que vai chegar para ser reserva. E vamos combinar, né? Contratar um jogador com um perfil com o nome do Lisieiro, dificilmente o técnico vai deixar no banco. Vocês sabem muito bem disso. Então, para mim, um erro do Leão da Ilha. Eu espero que isso seja compensado com a contratação de bons outros jogadores para formatar uma equipe competitiva e capaz de entregar a permanência na Série A ao final de 2025 para os torcedores e torcedoras do amado Leão da Ilha. Tá bom, gente? É isso. É isso.